Afinal, a Marvel já cansou mesmo? Fala pessoal, Cláudio aqui e bora bater um papo sobre o sucesso da Marvel, a queda da Marvel, o que está acontecendo. Aliás, a suposta queda da Marvel, né? Porque assim, na minha opinião, a Marvel ainda faz sucesso, né? Ainda tem dinheiro. Porém, há muito tempo, né, ela tá lutando muito ali nas bilheterias, não que seja um fracasso. Os filmes, embora a galera fale, olha, o filme não faturou tanto como antes, ainda assim faz um bom dinheiro. A gente tem agora o Capitão América, né, que fez um sucesso relativo, e o mais recente que é o Thunderbolts, né? O Thunderbolts é um filme que ninguém estava esperando, é um filme que a gente achava que, tá, um filme mais ou menos, uma equipe ali que pessoal, né? Uma nova Viúva Negra, que era a personagem mais ali, né? Um soldado invernal que estava ali esquecido, a Fantasma, que ninguém lembrava mais da Fantasma. E uns outros personagens ali que tava meio jogado, tu fala, cara, e não é que deu certo? Acabou que fez uma boa bilheteria e garantiu aí, né, um sucesso tanto que, spoiler, 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 eles se tornam os novos Vingadores. Então, assim, dá pra ver que realmente a Marvel teve que fazer todo um remeleixo ali pra voltar pros trilhos. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar como que começou tudo isso. Bom, a Marvel, né, a antiga Marvel Comics, para quem não conhece, é uma empresa gigantesca de quadrinhos e fez ali o seu auge ali, iniciou na verdade nos anos 60, né? O Stan Lee era um dos principais representantes ali da Marvel, né? O criador do Homem-Aranha, X-Men, e tantos outros personagens que a gente conhece hoje em dia, tanto que ele estava em todos os filmes, né? Até o momento ali que ele estava vivo, em todos os filmes, desde a época da Fox, da época da Sony, ele faz participação lá, seja como um motorista, seja como um pedestre ali, enfim, ele sempre tá ali fazendo a sua participação. E era uma forma também, acho que, de homenagear ele ali, né, o grande criador desse universo gigantesco. Mas enfim. E ali nos anos 60 em diante, né, década de 80 também, os quadrinhos eram um sucesso, né, a molecadinha, os adultos, a galera era apaixonado por esses quadrinhos. Então você tinha lá os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, Demolidor, Thor, Vingadores, Capitão América, enfim, uma caralhada de personagens que a galera hoje em dia conhece bastante, né? Ou da minha geração conhecia muito ali por causa dos videogames. E teve seu auge todo nessa época. Logo após isso, nos anos 90 mais ou menos, começou a ter uma queda. E o crescimento ali da DC, né? A DC foi fazendo os filmes e que foi dando muito certo, como o Batman, né? O primeiro Batman ali de 89, fora o Superman que já tinha aparecido antes. E a Marvel não conseguia esse mesmo sucesso. E a Marvel tentou ali fazer alguns filmes, algumas coisas, mas não deu certo. Quem lembra aí do filme Geração X? Eu lembro desse filme, eu era criança. E passou uma vez na Record ali, passava. E gente, é um filme muito, assim, distantemente baseado em X-Men, mas pra época, né, pra minha visão, que eu era criança, eu adorava, eu amava. E ali foi a Marvel se aventurando ali nos filmes, né, vendo que a DC tava bombando com os trocentos filmes do Superman, do Batman. Sendo assim, ela começou a ter uma queda muito grande nos quadrinhos. E chegou à beira da falência. Sim, a Marvel chegou na beira da falência. Dá pra acreditar nisso? E aí, pra que não de fato não fechasse, o que eles fizeram? Começaram a vender o direito dos personagens para alguns estúdios. Então por isso que a gente tinha o Homem-Aranha ali pela Sony, né, que estava fazendo um puta sucesso, e os X-Men e o Quarteto Fantástico pela Fox, que também faziam seu relativo sucesso. Embora eram adaptações totalmente livres, né? Exceto o Homem-Aranha ali, que era mais fiel ao quadrinho, pelo menos até o 2, né? Os X-Men já não, os X-Men era, né, totalmente livre, porém fez um puta sucesso de bilheteria. Sendo assim, a Marvel acabou, né, liberando todos esses personagens e conseguiu de fato se reerguer novamente, lançando novas histórias, novos personagens. E ela viu ali um público crescente, né? Ela falou, olha, não é que a galera tá indo pro cinema? Pra quem tava ali nos anos 2000, lembra do sucesso que foi Homem-Aranha, né? Homem-Aranha e X-Men, sem dúvida, foi o boom. Eu lembro quando saiu X-Men, o filme, eu fiquei maluco. Falei, cara, X-Men, puta, não acredito, né? Um filme legal de história e quadrinho. Porque era sempre aquela coisa, Superman e Batman, que já tinham 500 filmes, né? Quando eu nasci, já existia filmes do Superman e do Batman. Então, pra mim, né? Era só mais um quando saía. Então, quando saiu Homem-Aranha, quando saiu X-Men, foi um boom, né? Foi aquele sucesso.
Porém, a Marvel fazia em associação com a Fox e com a Sony. Então o dinheiro não ia para ela, né? Ela emprestava os personagens ali, fazia o acordo, e uma porcentagem bem pouca. A Marvel, esperta, o que ela fez? Falou, olha, eu tô olhando aqui até que a gente ainda tem alguns personagens, principalmente os personagens principais, né? Ali para montar os Vingadores, que são eles, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, o Hulk. Então eles falaram, por que a gente não tenta fazer uma estrutura, né, de filme ali? Por que a gente não tenta fazer um crossover ali dos filmes, né? Juntar todos esses heróis, a gente vai lançando filmes personagens por personagens, e depois disso a gente vai lá e faz um crossover, né, um filme grande que seria os Vingadores. Será que vai dar certo? Ou será que não? A Marvel, como eu falei, estava sem dinheiro, estava se reestruturando ainda, na verdade, né? E o que ela fez? Ela pegou um empréstimo, sim, a Marvel pegou um empréstimo, e se juntou com a Paramount para lançar um filme que eu acho que, para um filme de um herói, que sinceramente ele era meio que deixado de escanteio nos quadrinhos. Ele tinha a sua importância, mas a galera não ligava tanto. Eu acho que vocês conhecem Homem de Ferro. Pois é, o Homem de Ferro foi o primeiro filme oficial da Marvel Studios, lançado ali num acordo com a Paramount. Então assim, a Marvel ali já estava começando os primeiros passos, falaram assim, olha, vamos tentar. Só que eles não tinham garantia nenhuma. Tanto que eles assinaram um acordo com o Robert Downey Jr. para um único filme, né? Não fizeram para mais filmes. Falaram, vamos ver no que vai dar, né? Afinal, eles não tinham dinheiro, mas estavam ali, eles acreditavam muito que o filme seria bom. Vendo o sucesso dos outros filmes que já teriam lançado, que eram histórias deles mesmos, como Homem-Aranha e X-Men, como eu falei anteriormente. Bom, não preciso falar o sucesso que foi, né? O boom que foi o Homem de Ferro. Fez milhões de bilheteria, a própria Marvel ficou assustada com tanto sucesso, a imprensa ficou, os fãs ficaram... o pessoal não sabia o que esperar, né? Ficaram embasbacados com tanto sucesso que foi o Homem de Ferro. Porque, como eu falei, não era um personagem tão relevante assim como um Homem-Aranha da vida. E ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que a Marvel falou, opa, então vamos garantir aí o Homem de Ferro 2. O que o Robert Downey Jr. fez? Aquele besta que ele não é? Falou, beleza, eu volto. Porém... agora eu quero ter uma porcentagem em todos os filmes que eu aparecer. E por isso que o Robert Downey Jr. é, de fato, o ator que mais ganhou dinheiro na Marvel. Ele ganhou trilhões e trilhões de dinheiro. Sério, muita grana mesmo. O próximo filme depois disso foi o Incrível Hulk. Um filme que muita gente não lembra, cara. Muita gente nem sabe que existe na verdade. Porque era feito ali com o Edward Norton, que graças a Deus mudaram o ator, né? Afinal, ele era um ator, pelo que falam, bem problemático, discutia com o diretor... Era um cara bem maluco. Sendo assim, a Marvel para oficializar ele no MCU, depois de toda essa confusão, toda essa dor de cabeça que foi para lançar o Incrível Hulk, quando ela foi apresentar o Hulk nos Vingadores, elas chamaram o Mark Ruffalo, que é o nosso Hulk, que a gente vê o Hulk até hoje, e o Hulk conhecido, e parece que o cara nasceu para aquele personagem, sério. Você imagina um Hulk melhor ali? Não tem, né? O Mark Ruffalo nasceu para aquele personagem. Depois de tudo isso, a Marvel foi apresentando devagarinho vários personagens que eles tinham ainda no catálogo deles. Então, veio Thor, veio Capitão América, lançaram continuações como Homem de Ferro 2, Thor 2 e aquela grande junção, né, que foi os Vingadores. Cara, os Vingadores foi uma coisa que eu lembro que a fila do cinema era quilométrica, assim. Foi o primeiro crossover, né? Então era algo muito novo nos filmes, né? Porque a gente tinha ali, que nem X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3... Porém, os filmes não... existia uma continuação, só que era um filme daquele mesmo grupo, né? E a Marvel não, ela fez uma forma nova que uma história ali do Thor casava com a história do Capitão América, que casava com a história do Homem de Ferro, que aí depois lá na frente aparecia o Hulk junto. Então assim, você assistia os filmes que eram filmes soltos, mas eles também você conseguia pegar histórias ali, eles falavam, né, andavam sobre a mesma história ali, sobre a mesma linha, e era algo muito incrível. Com todo esse sucesso dos Vingadores, a Marvel cresceu o olho e, é claro, mais e mais filmes, mais e mais sucesso, a estrutura foi indo. Que isso é muita responsabilidade do Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, o Zé Boné, como ele é conhecido. Cara, o cara tem uma mente muito boa, e claro, todos os executivos ali. A Marvel estava ali funcionando de uma forma incrível. Qualquer filme que eles lançavam era sucesso. Sucesso atrás de sucesso. Por mais que os filmes sejam ruins, né? Existiam muitos filmes ruins, a galera hoje não lembra. Mas existiam muitos filmes ruins. Thor 1 é muito ruim, gente. Sério, Thor 1 é ruim. Mas eu amo, mas é ruim. Homem de Ferro 2 é bem mais ou menos. Homem de Ferro 3
Cara, é uma bomba, assim. Eu lembro que eu saí tão decepcionado do cinema, mas eu fui assistir porque eu sou cachorrinho da Marvel. Então, olha, pra mim, mas enfim. Uma coisa que os filmes tinham naquela época era, tinha um início, então você via ali, algo estava acontecendo, eles estavam sendo alinhados ali, que existiam aquelas pedras, aparecia ali uma joia do infinito, sempre citava alguma coisa, um vilão grande que está vindo, tal. Então você sabia para onde estava indo, né? Tudo ali estava se alinhando para chegar de fato no vilão principal. Então, por mais que aparecessem personagens novos, você via um futuro ali. Você falava, olha, eles estão chegando, eles estão se encontrando, estão achando mais uma joia, e aí o vilão aparecia, vai acontecer mais alguma coisa. Então você sabia que lá na frente estava se desenhando uma grande batalha. O que de fato acarretou, depois de 2 filmes Vingadores, né? O Vingadores 1 e o Vingadores 2 Era de Ultron. Chegamos, depois de muitos filmes e 10 anos de história, 10 anos de filmes da Marvel, chegamos à grande conclusão que foi o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato, que eu acho que, cara, em filme de herói não tem como chegar, assim, né? É uma conclusão, é de fato o fim de um ciclo, né, que se iniciou há 10 anos e depois de tudo aquilo, aquela conclusão, todos os heróis, aquele filme grandioso, o vilãozão principal, né, com toda a sua equipe, vindo aquela guerra toda, foi algo épico. Foi algo épico, foi algo que eu acho que os cinemas viraram um estádio de futebol. E eu acho bem difícil voltar, né, algum dia ter isso novamente, não sei, vamos ver. Mas foi muito incrível, assim, foi muito, para quem é fã, você vê todos os heróis ali, você vê a despedida de alguns, e foi a conclusão realmente, a Marvel ali conseguiu chegar no seu auge sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Foi uma conclusão perfeita. Porém, como eu falei, para que a Marvel chegasse a essa conclusão épica, foram mais de 10 anos de história. Mais de 10 anos. Entre acertos e tropeços, mas você via ali um final, né? Você via ali um fim, né? Como eu falei, o Thor 2 é bem ruinzinho, foi bem criticado quando saiu, o pessoal não gostou. O vilão nos quadrinhos funciona, porém no filme não. Isso também é um dos defeitos da Marvel, né? A Marvel não sabe trabalhar os seus vilões, né? Ela descarta os vilões assim, ou não trabalha bem, enfim, é bem triste. Mas foi bem criticado, porém ele é importante porque ele apresenta uma das joias do infinito. Então existia uma importância ali, né? Só que com essa conclusão, depois de tantos anos de história, ficaram naquela, qual vai ser o novo? O que vai ser o novo? A Marvel já apresentou todos os seus heróis principais. O que vem agora? Sendo assim, com a grande saída dos seus heróis principais, o que restou para a Marvel? Vou apresentar agora novos personagens. Porém, não são personagens tão conhecidos. E eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, Shang-Chi. Cara, beleza, existe nos quadrinhos, claro, tem a sua importância. Mas pro público em geral, que não é só o público fã de quadrinhos, o público de casa, normal, minha mãe, meu pai, o seu irmão, alguém assim que não é um fã árduo de quadrinhos, precisava conhecer. Porque muita gente também não é de quadrinhos, mas gosta de assistir filme. Eu sou um desses, por exemplo. Com o sucesso dos Vingadores Ultimato, o negócio triplicou. Então o que eles fizeram? Algo que era totalmente... Existia toda uma linha tênue ali, você sabia para onde os personagens iam. De repente começou a aparecer vários personagens, muitas séries desalinhadas. Então assim, era muita apresentação de personagem. Então aparecia a Miss Marvel, apareceu o Cavaleiro da Lua, apareceu o Shang-Chi, apareceu a personagem lá do Guardião, do Gavião Arqueiro, que eu não lembro nem o nome dela. Então assim, foram introduzindo vários personagens. No meio disso também lançaram um filme de equipe, grandioso, Celestiais, que era um puta elenco fenomenal, um filme grande, que também, cara, não foi bem de bilheteria, você não sabia para o que veio, várias cenas pós-créditos, que é a marca registrada da Marvel, não diziam para onde que estava indo, então assim, existem várias cenas soltas, vários personagens também que aparecem ali na Marvel, e o rapaz, o menino do One Direction, cadê o menino do One Direction? Gente, apareceu lá e nunca mais falaram nada dele. Então, assim, é muito louco. Pra onde que a Marvel tava indo? A Disney investiu muito dinheiro. Porém, ela não sabia o que fazer com tanto personagem, com tanta história. Era muitas mídias. Então, assim, o pessoal que vai pro cinema não necessariamente vê aquelas séries que tá no Disney Plus. Que nem muita gente foi ver o Doutor Estranho 2 e não entendeu muito bem a história da Feiticeira Escarlate. Porque a pessoa não tinha assistido a série. Inclusive, nem o diretor assistiu a série. Vocês viram isso? Nem o diretor assistiu a série. Assim, olha só que loucura. Como assim o cara escreve um negócio que tem que ser uma continuação direta daquela série e a pessoa faz tanto que se você vê realmente
muitas coisas entram em contradição no filme, embora seja um filme que eu gosto, tá? Eu gosto do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu acho da hora. Ao mesmo tempo que os fãs foram cansando um pouco de tantos heróis, tantas apresentações, falando assim, tá, mas pra onde que a gente vai? Pra onde que tá indo isso? Quem é o super vilão? Cadê os Vingadores? Pra onde que a gente vai? Porque lembrando, de, sei lá, 3 em 3 anos, eu acho, de 2 em 3 anos, mais ou menos, tinha um filme dos Vingadores. Porém, dessa vez não veio. E os fãs ficavam, tá, mas pra onde que tá indo essa história? Quem são esses personagens? O que a gente vai fazer? E além de tudo, tinha a pressão também dos fãs, que os fãs queriam, porque queriam que fosse novamente um filme como Vingadores Ultimato. A galera não entendeu que aquilo ali era um filme conclusão, era um filme épico. Foi uma coisa que demorou 10 anos para ser construído. Então, assim, não vai repetir o sucesso. Então, eu acho que o erro da Marvel principal foi muitos personagens introdutórios, né? Existe aquela pressão pós-Ultimato que, né, como eu falei, os caras queriam mais dinheiro. Porém, você não tinha aqueles personagens tão fortes como nos primeiros filmes, né? Você tinha personagens mais fracos, vocês tinham que introduzi-los ainda para que eles lá na frente se tornassem uma equipe. E a galera de casa também começou a ficar muito cri-cri, né? Porque assim, gente, uma coisa é fato. Cara, você vai no cinema para se divertir. Nem sempre você vai pro cinema, porque, nossa, tem que ser aquele filme que você vai sair embasbacado, que não sei o que. Né? Cara, às vezes você só vai no cinema ver um filme, se divertir, tá tudo bem. Mas não, a galera de casa também tá muito cri-cri. A galera de casa tá muito chata. Claro, a qualidade dos filmes piorou? Piorou. Por quê? Porque eles quiseram lançar um filme atrás do outro. Não deu tempo de respirar, desgastou a fórmula, desgastou também. A qualidade no CGI piorou? Piorou. Mas, cara, não é o fim do mundo também. Cara, você não vai casar com ninguém, fica tranquilo aí, cara. Tua vida continua. Saiu do cinema, você vai viver sua vida. Você vai trabalhar, você vai, enfim, estudar, e comer um pastel, sei lá. Mas a galera leva tão a sério isso que, meu Deus do céu. Se o filme não funcionou, calma, eles vão resolver lá na frente, vão fazer alguma coisa. Depois de tantas críticas, eles começaram a analisar e resolveram finalmente apresentar o grande vilão dessa fase, substituindo o Thanos da primeira fase da Marvel. Sendo assim, eles apresentaram Kang, o Conquistador, né, que pros quadrinhos ele é um dos maiores, assim, é um dos... Enfim, tanto que o nome é o Conquistador dos Mundos, ele é terrível. Porém, miséria pouca é bobagem, e o que aconteceu? A Marvel foi e contratou um ator que, sei lá... Meses depois de ele ter sido anunciado, ele foi preso acusado de ter batido na mulher dele. Então, assim... resultando na sua, claro, demissão, né? A Marvel não tinha como ficar com um cara que espanca a mulher, pelo amor de Deus, né? Só que aí fica outro problema. E agora, o que a gente faz com o Kang? A Marvel sem solução e vendo, né, os seus filmes cada vez mais diminuindo as suas bilheterias, resolveu fazer ali um acordo gigantesco ali, fazer umas reuniões e uns acordos. E o que ficou decidido? Vamos diminuir a quantidade de produtos Marvel na televisão, nos filmes. Então, assim, antigamente a gente tinha, sei lá, por ano, 6 filmes da Marvel, ou mais, não sei. Não, acho que 6 é muito. Acho que 4 filmes da Marvel por ano e séries da Corrodo. E aí, o que aconteceu? Ano passado, por exemplo, saiu Deadpool 3 e as Marvels. Só. No cinema foi só isso que aconteceu. Não, foi só isso que saiu. Nas séries, a mesma coisa. Foi Echo e a série da Agatha. Tá ótimo, acabou. Vamos focar na qualidade, sem ficar desgastando tanto. E o resultado realmente foi muito bom. Estão ali tentando colocar as coisas nos trilhos. E a gente vê que o Capitão América desse ano, como eu falei, não é um filme grandioso, não é um filme meio recortado, para que pudesse dar espaço para as coisas melhorarem. Então, assim, para mim, a Marvel realmente, ela deu um tiro no pé em querer apresentar tantos personagens ao mesmo tempo, se empolgou com o Disney Plus lá, então muitas séries não são legais. Você querer lançar muitos personagens, você desgasta também, né? Muitos filmes ao mesmo tempo no cinema ali, um atrás do outro. Não foca na qualidade da história, na qualidade do CGI. Então isso acaba também contribuindo a uma experiência não tão legal. Não que seja péssima, mas acaba não sendo tão legal. Então eles analisaram, né? Deram acho que uns 20 passos para trás, viram o que estava dando certo antigamente e voltaram ali pro eixo. E eu acredito que agora as coisas vão andar direitinho. E a moral da história para mim é: não seja olhudo. Eu acho que a Marvel pecou nisso, né? Mas ao mesmo tempo reconheceu, tá voltando atrás, tá pensando primeiro em qualidade antes de quantidade, isso é muito importante.
E a galera de casa também tem que parar com isso, gente. Tem que, cara, só assiste um filme, vai se divertir. Tá tudo bem. Nossa, o filme foi ruim. Tá tudo bem, cara. Isso não significa que, nossa, a Marvel acabou. Porque não lançam mais filmes como Ultimato? Eu acho que vocês esqueceram. Existem muitos filmes ruins. Existem muitos filmes ruins. Pega lá os primeiros filmes da Marvel, lá do meio, enfim. Cara, existem muitos filmes péssimos. O Homem-Formiga 2 também é bem chatinho. Bem chatinho também. O Capitão América 1 não é lá grande coisa. Capitão América foi ficando bom do 2 em diante, né? Thor 1, Thor 2 são péssimos. Thor só acertou no Thor Ragnarok. Homem de Ferro 3 é uma bomba, não preciso falar, né? Acho que já... Os Vingadores Guerra de Ultron na época também foi estraçalhado. Hoje todo mundo ama, porque ele foi utilizado, foi muito importante, né? Se a gente hoje a gente conhece Feiticeiro Escarlate, é por causa é por causa da Era de Ultron. E muitas coisas, a Guerra Civil veio por causa da Era de Ultron, então eles utilizaram muito aquele pano, aquela história, né, do Ultron. Então hoje em dia a galera venera ainda, fala, olha que legal, mas eu lembro que na época foi estraçalhado. Talvez vocês que são mais jovens não saibam disso, né? Mas o tio aqui, que foi pro cinema desde o primeiro lá, que era moleque ainda, era adolescente, peguei nessa fase, a gente sabe que existem muitos filmes que não são bons. E tá tudo bem. O importante é você ir pro cinema e se divertir, cara. Vai se distrair 2 horinhas ali, tá tudo bem. Agora a galera só quer comparar com Ultimato. Gente, Ultimato, Os Vingadores em si, é um filme evento. É um filme que vai reunir todos os heróis. É um filme que, cara, como eu falei, o Ultimato demorou 10 anos pra uma história completa pra chegar lá. Então como é que vocês querem que o próximo filme seja igual? Não vai ser. Não vai ser. Você tem que construir histórias de vários personagens, várias coisas acontecerem para chegar nessa grande conclusão. E o pessoal não entende isso. Tanto que nas redes sociais a galera chama esse pessoal, esses nerdolas chatos, de viúvas do Ultimato. Criticar de repente o CGI, não tá mais com tanta qualidade. Beleza. Poxa, eu esperava mais do filme. Tá tudo bem. Poxa, que nem eu particularmente, cara, o filme que eu fiquei bem decepcionado foi o Thor, Amor e Trovão. Eles pegaram uma história excelente, que é a história lá da Thor, né? Que é a Jane. E é maravilhosa essa história. Usaram Zeus, pegaram o Gore, que é um vilão, que, cara, ele é um matador de deuses. Os deuses têm medo dele, né? Então, é surreal, assim. E o que eles fizeram naquele filme? Né? O cara pegou uma comédia que deu certo no Ragnarok e estraçalhou no Amor e Trovão. Ao mesmo tempo, eu entendo a Marvel pelo fato de falar assim, poxa, vou testar, já que estão reclamando que os meus filmes são sempre iguais, aquela fórmula Marvel que nem o pessoal fala, vou testar. Então eles fazem, um vai ser filme de comédia, o outro vai ser filme mais voltado pro terror, o outro uma aventura, o outro mais não sei o quê. São testes, mas a galera também não aceita. Então assim, o que vocês querem? Vocês querem filmes novos? Vocês querem que seja a fórmula Marvel? O fato é, nunca vai agradar todo mundo. Então cabe ao público também parar e pensar, cara, é um filme, mas minha vida não vai mudar por causa disso. Sabe? Beleza, esse filme não foi tão bom, mas vamos ver os próximos. Quem sabe o melhor, quem sabe o próximo vai ser legal? Então sim, pra mim a Marvel ainda tem salvação, tem muita história pra contar, tem muito pano pra manga. Vai vir agora a próxima, daqui a alguns anos, né? A próxima fase, que é a fase dos mutantes. Então assim, eu sou hiper fã dos X-Men, eu amo X-Men. Tá chegando agora o Quarteto Fantástico, que é a família número 1 da Marvel, né? São os primeiros heróis da Marvel. Então, ainda tem muita história pra contar, ainda tem muito pano pra manga. Os Vingadores do Apocalipse, que vai sair ano que vem trazendo aqui a história, vai trazer de volta os X-Men da Fox. Então, imagina, cara, imagina X-Men versus os Vingadores, né? Estão falando até, inclusive, que pode ser que tenha uma luta entre a Fênix Negra versus a Feiticeira Escarlate. Então imagina que louco isso no cinema. Mas ao mesmo tempo não criem teorias. Não fiquem criando teorias que depois vocês vão ficar xingando lá, vão ficar falando, porque a Marvel não fez isso, a Marvel não sei o quê, a Marvel... Não. Então assim, vocês criam teorias, jogam um monte de coisa aí na internet, no não sei o quê, e depois vocês se frustram sendo que a Marvel não prometeu nada. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente. Então não criem teorias para depois ficar xingando a Marvel que tá na dela, tá? A gente que cria as nossas coisas depois não vão se frustrar. Então, eu acho que ia ser muito legal se tivesse essa guerra, mas assim, joguei pro universo. Deixa pra lá. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo ideias e sugestões de próximos temas que eu posso trazer aqui pro canal. Por favor, curtam, compartilhem.
Ativem o sininho, se inscrevam aqui no canal, é muito importante. Manda pros amigos de vocês, manda pra galera que é fã da Marvel. Se você concorda ou não concorda, deixa a sua opinião aqui embaixo, é muito importante. Mesmo não concordando, dá um like, por favor. Dá um like pra mim, me ajuda muito. E, espero que você não tenha reparado aqui no meu terçol. Olha o tamanho disso, gente, olha o tamanho desse terçol, olha só. É gigantesco, né? Eu não falei no começo do vídeo, porque senão, de repente, vocês só iam ficar olhando pro meu olho, enfim. Mas, brincadeiras à parte, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais, gente. Valeu! Vamos torcer pra Marvel.